O som da chuva batendo no telhado foi a única coisa que impediu Henri de esquecer que ainda estava vivo. Desde a morte do filho Tiago, sua existência se tornara uma sucessão de dias sem forma ou direção. A livraria estava fechada, as luzes apagadas, os livros empoeirados, reflexos silenciosos de uma dor que ele não conseguia nomear. Naquela tarde fria, alguém bateu à porta. 3 toques, secos, decididos. Henri hesitou. Ninguém o procurava havia meses. Quando finalmente abriu, deparou-se com um rapaz de cerca de 20 e poucos anos, encharcado pela tempestade. Nos braços, segurava uma pequena caixa de madeira. "O senhor é o Henri?" perguntou o jovem, com voz respeitosa. Henri apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. "Meu nome é Lucas. Eu servi com o Tiago. Ele queria que o senhor ficasse com isso." Henri reconheceu a caixa. Era parecida com aquela que recebera do exército, semanas antes. Sem dizer uma palavra, abriu caminho, permitindo que o jovem entrasse. Lucas cruzou o limiar com cautela, como se não quisesse incomodar mais do que já o fazia apenas estando ali. A caixa foi colocada sobre a mesa. Nenhum dos dois a abriu. O silêncio entre eles parecia pesado demais para ser quebrado à força. "Ele falava muito do senhor", murmurou Lucas. "Da livraria, das histórias que o senhor contava. Dizia que esse era o único lugar onde se sentia realmente em casa." Henri sentiu algo se mover dentro dele. Não era dor, tampouco alívio. Era a lembrança viva de Tiago, trazida à tona com simplicidade. "Quer tomar um chá?" perguntou ele, como quem tenta segurar algo que escapa. Lucas aceitou. Era para ser só até a chuva passar, mas a tempestade se estendeu por dias, e, mesmo quando o céu limpou, Henri não pediu que ele fosse embora. Lucas ficou. Começou a ajudar com pequenas coisas, lavava a louça, varria o quintal, trocava uma lâmpada aqui e ali. Henri não pedia nada, apenas observava. Notava como o rapaz era cuidadoso, como respeitava o espaço, como evitava perguntas desnecessárias. Aos poucos, começaram a conversar. Primeiro sobre livros. Depois, sobre Tiago. Lucas falava do amigo com carinho, mas sem heroísmo. Contava piadas internas, histórias banais que Henri nunca ouvira, detalhes da vida que o exército nunca informaria. E Henri escutava como se cada palavra fosse um fio capaz de costurar os pedaços soltos da sua memória. Com o tempo, algo mudou na casa. Não se tratava de esquecer. A ausência de Tiago continuava ali, mas a presença de Lucas impedia que ela fosse absoluta. Num desses dias, Lucas sugeriu reabrir a livraria. Henri resistiu. Disse que ninguém mais lia. Mas Lucas insistiu, não pelos livros, mas porque abrir portas é diferente de vendê-las. Aquilo tocou Henri de um jeito estranho. Ele cedeu. Limparam juntos o espaço. Tiraram o pó, reorganizaram estantes, consertaram a vitrine. A primeira semana foi silenciosa. A segunda trouxe 1 ou 2 curiosos. Na terceira, uma jovem deixou um bilhete sobre o balcão, obrigada por voltarem. Eu precisava disso. Henri guardou aquele papel como um presente. À medida que os dias passavam, Lucas e Henri desenvolviam uma convivência tranquila. Não era amizade, tampouco algo definido. Era apenas uma companhia que não exigia nada. No entanto, Henri começou a se sentir confuso. Percebia como o silêncio ao lado de Lucas era diferente do silêncio solitário. Era mais leve. Mais humano. À noite, ficava pensando nas conversas, no modo como Lucas olhava os livros, como sorria ao falar de Tiago. Essa proximidade o assustava. Passou a se fechar de novo, temendo estar confundindo memória com presença. Lucas notou a mudança. Uma noite, quando Henri evitava até os bons dias, ele disse, sem rodeios: "Se minha presença incomoda, posso ir." Henri, pego de surpresa, respondeu rapidamente: "Não é isso." "Então o que é?" Henri hesitou. Respirou fundo. Queria explicar, mas não sabia como. Em vez disso, pegou um livro e o estendeu a Lucas. Era o preferido do Tiago. Lucas segurou o exemplar com cuidado. "Ele me disse isso, uma noite no alojamento. Disse que quando tudo estivesse ruim, bastava reler esse capítulo aqui", apontou para a página marcada. Henri assentiu. Pela primeira vez, sorriu com sinceridade. Naquela noite, não falaram mais nada. Tomaram chá em silêncio, como no primeiro dia. A chuva voltou a cair lá fora. Dentro da casa, no entanto, havia algo novo. Uma espécie de calma. Como se ambos soubessem que, ainda que a dor não tivesse fim, ela poderia dividir espaço com algo diferente. Algo tênue. Um começo, talvez. O tempo não anunciava mudanças. Os dias seguiam com a mesma cor pálida no céu, a mesma brisa úmida nas manhãs. Mas dentro da casa de Henri, algo diferente se instalava. Não havia palavras demais, nem confissões grandiosas. Mas havia silêncio. E o silêncio, quando não é vazio, pode ser um espaço onde a confiança floresce. Lucas acordava cedo. Não fazia barulho. Preparava café, colocava água para ferver, varria o quintal. Henri, por sua vez, voltava a abrir as cortinas, mesmo nos dias cinzentos. O simples som da chaleira no fogo, os passos leves entre os cômodos, tudo indicava que a casa, antes parada no tempo, voltava a pertencer ao presente. Eles não conversavam muito. E não precisavam. A comunicação vinha por gestos pequenos. Um livro deixado sobre a mesa com uma anotação discreta. Um comentário breve sobre o clima.
Um olhar quando o nome de Tiago surgia de forma inesperada. Era nas noites que as conversas mais importantes aconteciam, não pela duração, mas pela intenção. Sentados na livraria, com os livros fechados ao redor, Lucas contava pedaços de histórias que nunca haviam chegado às mãos de Henri. Falava de Tiago como quem segura algo frágil, mas vivo. Evitava dramatizações. Relatava o Tiago real, o impaciente, o que ria em momentos impróprios, o que escrevia cartas que nunca enviava. Henri ouvia com uma atenção que ele mesmo desconhecia. Não perguntava nada. Apenas absorvia. Às vezes, fechava os olhos e sorria com o canto da boca, como se reconstruísse, peça por peça, a imagem do filho. E essa imagem, estranhamente, se tornava mais nítida graças à presença daquele rapaz que nunca tinha feito parte da sua vida até então. Lucas, por sua vez, parecia encontrar na rotina da casa algo que lhe faltara há muito tempo. A estabilidade dos horários. O cuidado não pedido. O silêncio sem cobrança. Ele se sentia útil, e isso, depois da guerra, era um luxo que não esperava ter tão cedo. Aos poucos, passou a cuidar da livraria com mais dedicação. Catalogava livros, respondia clientes. Não se impunha. Mas Henri notava. Uma tarde, Henri entrou na loja e encontrou Lucas lendo um livro antigo, de capa gasta. Era um dos preferidos de Tiago. Por um instante, congelou. Pensou em pedir que deixasse de lado, que respeitasse aquele objeto como se fosse um relicário. Mas algo no jeito como Lucas folheava as páginas, com concentração, sem pressa, como quem escuta em vez de ler, fez Henri recuar. Não disse nada. Apenas se sentou na cadeira do outro lado e esperou. Ele me recomendou esse livro, disse Lucas, sem levantar os olhos. Disse que ajudava nos dias difíceis. Henri respirou fundo. O peso da lembrança não o sufocava mais. Era como se cada nova memória compartilhada limpasse um pouco a poeira do luto. A partir desse dia, os dois passaram a trocar histórias de forma mais natural. Henri falava de Tiago quando criança. De como detestava matemática, mas era apaixonado por mapas. De como, ainda pequeno, organizava os livros da loja por cores em vez de autores. Lucas ouvia com curiosidade genuína. E quando falava, trazia histórias de outro Tiago, o jovem soldado, o amigo fiel, o que enfrentava o medo com ironia. Os relatos se completavam. Como se estivessem escrevendo, juntos, a biografia de alguém que nenhum dos dois conhecia por inteiro. Certa noite, Lucas entrou na cozinha e encontrou Henri olhando uma fotografia. Não disse nada. Apenas se aproximou. Foi o último aniversário que passamos juntos, disse Henri, ainda com o olhar fixo na imagem. Ele riu tanto naquele dia. Era bom ver ele rindo. Lucas assentiu. Não por cortesia, mas por sentir o mesmo. Também era bom lembrar. Também doía. Tiago me dizia que o senhor era a pessoa mais paciente que ele conhecia. Lucas sorriu. Eu não acreditava muito. Henri riu, pela primeira vez em muito tempo. Ele dizia isso porque nunca me viu tentando consertar o encanamento da loja. Essa foi a primeira vez que riram juntos. Depois disso, surgiram outros momentos assim. Rápidos, discretos, mas verdadeiros. Lucas passou a cozinhar 1 ou 2 vezes por semana. Henri, a deixar bilhetes com citações de livros nos bolsos do avental do rapaz. Pequenas gentilezas que não pediam explicações. A relação entre eles era simples, mas cheia de camadas. Não havia pressa, nem intenção de definir nada. Era como se ambos soubessem que qualquer rótulo reduziria o que se construía ali. Um vínculo moldado pelo luto, mas sustentado pela presença contínua. Um tipo raro de afeto, que nasce da ausência, mas não vive dela. Henri não falava de sentimentos. Mas notava como esperava o som dos passos de Lucas pela manhã. Como o silêncio da casa parecia diferente quando ele saía por algumas horas. Como os livros pareciam mais vivos quando comentados por alguém que não os tratava como objetos, mas como encontros. Lucas também sentia. Não com palavras, mas com o corpo. Sabia que havia algo ali que ainda não sabia nomear. Não era só gratidão. Não era substituição. Era cuidado. Era respeito. Era vontade de permanecer. Numa manhã de domingo, depois de atender um cliente antigo da livraria, Henri virou-se para Lucas e disse: Você já pensou em ficar mais tempo aqui? Lucas não respondeu imediatamente. Mas o silêncio dele foi a resposta. Henri não insistiu. Apenas voltou ao trabalho, com a sensação estranha de que a casa, enfim, estava sendo reconstruída, não pelas paredes, mas pelas presenças. Assim os dias seguiram. Não havia declarações, nem promessas. Mas havia presença. Havia escuta. Havia partilha. E, acima de tudo, havia memória. Não como peso, mas como ponto de encontro. Lucas e Henri não tentavam substituir o que perderam. Eles apenas aprendiam, dia após dia, que às vezes o mais próximo que temos de um recomeço é alguém que senta ao nosso lado e nos deixa lembrar sem pressa. Lucas sempre foi bom em se adaptar ao ambiente. Desde cedo, aprendeu a observar antes de agir. O exército só refinou isso, silêncio era estratégia. Com o tempo, ele percebeu que a casa de Henri não exigia palavras, mas presença. E por muito tempo, isso bastava. Mas algo começou a mudar. Não foi de repente. Não houve um estalo. Foram coisas pequenas, o modo como ele percebia os passos de Henri no corredor, o som da respiração dele durante a leitura, o jeito como se curvava ao escrever uma dedicatória. Lucas começou a reparar em detalhes que, até então,
passavam despercebidos. No começo, achou que era só afeto. Uma admiração natural por alguém que lhe oferecera abrigo, escuta, paz. Mas, com o passar dos dias, o que sentia se tornava mais difícil de definir. E mais difícil de ignorar. Quando estava sozinho, tentava racionalizar. Lembrava-se de Tiago, do laço que os unia, da história por trás daquela casa. Henri era o pai do seu melhor amigo. Era mais velho. Era alguém de luto. Lucas repetia isso como um mantra, tentando se convencer de que os pensamentos que tinha eram fruto da carência, da confusão, da solidão pós-guerra. Mas não adiantava. Havia algo no modo como Henri o ouvia, não apenas com os ouvidos, mas com a atenção plena. O tipo de escuta que Lucas nunca teve. Nem em casa. Nem no quartel. Nem com Tiago. Essa sensação de ser visto, compreendido, acolhido, ela crescia por dentro como um incomodo doce. Henri, por sua vez, também percebia mudanças. Mas não sabia dar nome a elas. Não era um homem de impulsos. Sempre desconfiou das próprias emoções. Desde a morte de Tiago, sentia que qualquer tentativa de recomeço seria uma traição. Como se sorrir fosse apagar o filho da memória. Como se sentir algo fosse imperdoável. Nos primeiros meses com Lucas, o que sentia era simples, gratidão, talvez ternura. Mas o tempo foi diluindo as fronteiras. E, sem perceber, Henri começou a evitar certas situações. Parou de sentar tão próximo. Evitava olhar nos olhos por muito tempo. Diminuía o ritmo das conversas. E, principalmente, passou a silenciar perguntas que antes faria com naturalidade. Não sabia se era medo do que sentia, ou medo do que Lucas poderia estar sentindo também. A mudança foi mútua. E inevitável. As conversas, antes espontâneas, tornaram-se formais. As piadas rarearam. Os olhares se desviavam. Lucas passou a sair mais, a caminhar sozinho pela cidade, mesmo nos dias nublados. Henri notava, mas não perguntava. Ficava em silêncio. Como se temesse abrir espaço para algo que não sabia controlar. Uma noite, ao voltarem da livraria, Lucas deixou a mochila no corredor e ficou parado por alguns segundos. Henri, que vinha atrás, quase esbarrou. Está tudo bem? Perguntou. Lucas hesitou antes de responder. Não sei. Era a primeira vez que dizia isso em voz alta. Henri não insistiu. Apenas fez um gesto em direção à cozinha, como quem oferece uma pausa. Sentaram-se, um em frente ao outro. O chá esfriou nas canecas. As palavras, mais uma vez, não vieram. Nas semanas seguintes, Lucas tentou manter a rotina. Ajudava na loja, organizava pedidos, recebia clientes. Mas algo dentro dele pesava. Um tipo de distância que não se mede em metros. Ele se culpava. Pensava que talvez tivesse deixado transparecer demais. Talvez Henri tivesse percebido e se afastado por isso. Talvez estivesse desconfortável com a ideia, ainda que ela nunca tivesse sido dita. E então veio a dúvida mais cruel. E se tudo fosse só da sua cabeça? Numa tarde de terça-feira, enquanto organizavam um lote de doações, os dois se abaixaram ao mesmo tempo para pegar uma pilha de livros. As mãos se tocaram. Foi rápido. Instintivo. Mas nenhum dos dois puxou imediatamente. Ficaram ali, com os dedos entrelaçados por acidente, até que Henri recuou, com um pedido de desculpas quase inaudível. Lucas não disse nada. Mas seu coração acelerou. Naquela noite, decidiu escrever. Não uma carta. Não um desabafo. Apenas algumas linhas num caderno velho. Às vezes, o silêncio grita mais do que qualquer palavra. E o que me assusta não é o que eu sinto. É o que eu não sei se posso sentir sem perder o que já tenho. Fechou o caderno. Não mostrou a ninguém. O clima entre eles oscilava entre o cuidado e a tensão. Quando Lucas ficava muito tempo em silêncio, Henri tentava puxar assunto. Quando Henri se recolhia, Lucas deixava bilhetes na cozinha com frases neutras: fiz café. Volto às 6. Amanhã chove. O que antes era um lar partilhado, tornava-se um território de cautela. Até que, numa manhã qualquer, Henri cruzou o corredor e viu a porta do quarto de Lucas entreaberta. Bateu levemente. Posso? Lucas assentiu. Henri entrou, parou no meio do quarto, olhou ao redor como quem busca uma ideia antes de falar. Notei que você tem estado mais distante. Lucas sentou-se na beira da cama. Olhou para as mãos. Eu não queria atrapalhar. Henri franziu a testa. Você não atrapalha. Nunca atrapalhou. Mas algo mudou. Henri não respondeu de imediato. Caminhou até a estante e tocou num livro qualquer, apenas para ter onde colocar os dedos. Sim. Mudou. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Lucas se levantou. Eu pensei em ir embora, disse, baixo. Não porque eu queira. Mas porque talvez seja o certo. Henri virou-se rapidamente. Ir embora por quê? Lucas sustentou o olhar. Porque não sei mais se o meu lugar aqui é o mesmo de antes. E eu, não quero forçar nada. Henri respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Então, disse, com voz rouca. Eu também estou confuso. Lucas esperou. Mas eu não quero que você vá, completou Henri. Só não sei lidar com certas coisas. Ainda não. O alívio foi quase imperceptível, mas suficiente. Lucas não avançou. Não perguntou o que Henri sentia. Não exigiu explicações. Apenas assentiu. Eu posso esperar. Henri o encarou, grato.
Obrigado. E saiu do quarto. A partir daquele dia, algo silencioso se restabeleceu. Ainda havia hesitação, mas agora acompanhada de respeito mútuo. O vínculo entre eles não era nomeado. Não precisava ser. Mas estava ali. Crescendo, mesmo entre dúvidas e pausas. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais real. O dia começou como os outros, luz cinzenta pelas janelas, barulho leve da cidade despertando, a livraria sendo aberta sem pressa. Henri organizava as prateleiras, Lucas cuidava dos pedidos online. Havia uma calma artificial entre eles, como se ambos estivessem medindo palavras, evitando passos em falso. Mas era inevitável. A tensão crescia há dias. Tudo explodiu por causa de uma caixa de livros fora de lugar. Henri pediu que Lucas esperasse antes de movê-la. Lucas já tinha movido. Foi um mal-entendido banal, mas o tom que Henri usou foi mais duro do que o necessário. Lucas respondeu com um olhar atravessado. Em segundos, os dois estavam discutindo. Você não precisa levantar a voz, disse Lucas, tentando manter o controle. Então ouça quando eu falo. Henri retrucou, com irritação rara. Silêncio. Lucas segurou a respiração. Depois soltou. Isso é mesmo sobre os livros? Henri desviou o olhar. Lucas deu um passo para trás. Sabia que não era. E também sabia que estava na hora de dizer o que vinha guardando. Se for para eu ir embora, só diga. Henri virou-se rapidamente. Ninguém falou em ir embora. Mas você está me afastando, insistiu Lucas. E eu não sei mais como me comportar aqui dentro. Cada palavra parece errada. Cada gesto, é como se eu estivesse pisando em algo que não devo tocar. Henri não respondeu. Parecia em conflito com ele mesmo. Lucas continuou. Eu não quero perder isso aqui. Não estou falando só da casa. Estou falando do que construímos. Da loja. Do convívio. Do respeito. Do que você me ensinou sem dizer uma palavra. Henri fechou os olhos por um instante. Eu vejo você tentando, Lucas. Eu vejo o quanto você se importa. E talvez seja exatamente isso que me assusta. Lucas esperou. Eu passei tanto tempo convivendo com a ausência, que agora não sei o que fazer com a presença. A sua, principalmente. A confissão parou no ar. Lucas se aproximou um passo. Eu nunca tentei ocupar o lugar de ninguém aqui. Eu sei, respondeu Henri. Mas às vezes meu coração mistura tudo. E eu me culpo por sentir algo bom enquanto ainda carrego tanto luto. Eu não quero ser substituto. Nem símbolo. Nem projeção. Henri ergueu os olhos e disse, quase num sussurro. E eu não te vejo assim. Não mais. Lucas hesitou. Depois, falou com a voz firme. Então diga o que vê. Henri respirou fundo. Soltou devagar. Eu vejo alguém que me fez lembrar como é dividir os dias com outro ser humano. Alguém que não me exigiu nada, mas me ofereceu tudo com gestos. Alguém que me mostrou que viver com dor é diferente de viver pela dor. Lucas sentiu os olhos arderem, mas manteve-se firme. Henri continuou. Eu vejo você, Lucas. Não como filho. Não como sombra de ninguém. Como a pessoa que me devolveu o chão. O silêncio que veio depois não era vazio. Era pesado, mas necessário. Carregado de tudo que não precisaria mais ser escondido. Lucas caminhou até Henri. Pararam frente a frente. Henri hesitava. Os ombros tensos. A respiração entrecortada. Lucas apenas estendeu os braços. O abraço foi lento. Nenhum impulso. Nenhum gesto apressado. Apenas um contato sincero. Um pedido de paz. Uma resposta. Henri demorou a corresponder. Mas quando o fez, não foi com fragilidade. Foi com entrega. Os dois permaneceram ali, em silêncio, como se o tempo tivesse desacelerado. Nada foi dito. Nenhuma explicação. Porque naquele instante, o que era necessário já havia sido compreendido. A partir daquele dia, as conversas voltaram. Não porque o medo sumiu, mas porque a confiança foi mais forte. Não tentavam definir nada. Não precisavam rotular o que havia entre eles. O abraço daquele dia não foi começo de romance. Foi fim de negação. Henri parou de evitar a presença de Lucas. Voltou a chamá-lo para ler trechos de livros em voz alta. Lucas, por sua vez, voltou a deixar pequenas anotações na livraria, frases de clientes, observações sobre títulos, reflexões pessoais. Uma noite, enquanto fechavam a loja, Lucas disse: Aquele dia, obrigado por não fugir. Henri respondeu sem pensar. Eu estava cansado de fugir de mim mesmo. Nenhum deles sabia o que o futuro traria. Mas pela primeira vez, sabiam que não estavam mais sozinhos diante dele. E isso já era tudo. Um mês passou. Sem promessas, sem declarações, sem rótulos. Apenas os dias. Um após o outro, construídos com cuidado, feitos de pequenos acordos silenciosos. Henri e Lucas continuavam morando sob o mesmo teto. O mesmo café pela manhã. As mesmas conversas sobre livros. Mas agora, com um tipo novo de clareza, eles haviam escolhido permanecer. Não como amantes. Também não mais como meros hóspedes e anfitriões. Eram parceiros de caminho. Henri descobriu, com surpresa, que não precisava explicar isso para ninguém. Que o que sentia ao dividir o espaço com Lucas não pedia nome. Bastava o respeito mútuo, a escuta verdadeira, a decisão diária de estar presente. Lucas, por sua vez, passou a ocupar aquele espaço como alguém que conhece os limites e os honra.
Não como visitante, mas como alguém que sabe que pertencer é muito mais sobre responsabilidade do que sobre posse. Foi durante uma tarde calma, na livraria, que Lucas trouxe a ideia. E se a gente abrisse espaço para mais gente aqui dentro? Henri franziu o senho. Como assim? Tem muita gente lá fora sem lugar. Sem escuta. Jovens como eu, que voltam do quartel e não sabem para onde ir. Ou que sequer foram aceitos dentro de casa. Pessoas que carregam histórias e não têm onde contá-las. Henri pensou. A ideia parecia estranha à primeira vista, mas logo fez sentido. A livraria sempre fora um espaço de silêncio. Talvez estivesse na hora de deixá-la ser também um espaço de fala. Nas semanas seguintes, começaram a reorganizar o pequeno salão ao fundo da loja. Não havia recursos, apenas vontade. Tiraram caixas antigas, colocaram algumas cadeiras usadas, escreveram à mão um cartaz. Círculo aberto, um espaço para quem precisa ser escutado. Toda quinta, 18 horas. No primeiro encontro, vieram 4 pessoas. 2 jovens do bairro, uma estudante e uma senhora que entrou dizendo que só queria ver como era. Ninguém falou muito. Mas ninguém foi embora antes da hora. Na segunda semana, já eram 8. Na terceira, 14. Lucas mediava com naturalidade. Henri apenas escutava. Às vezes intervinha com alguma pergunta curta, ou com a leitura de um trecho de livro que parecia caber naquele momento. Não havia regras rígidas. Quem quisesse falava. Quem não quisesse, ouvia. E o que era dito ali não saía dali. Aos poucos, o lugar foi se tornando conhecido como um refúgio discreto. Pessoas com histórias difíceis, com medos que não sabiam nomear, encontravam ali não respostas, mas companhia. Henri, que um dia achou que viveria sozinho até o fim, agora via seu espaço ser preenchido por vozes que nunca esperou ouvir. Descobriu que ser ouvido podia ser tão valioso quanto ouvir. E que ajudar não exigia fórmulas, apenas disposição sincera. Claro, houve críticas. Alguns moradores do bairro começaram a comentar. Diziam que a livraria tinha mudado de perfil. Que o dono não era mais o mesmo. Que aquele soldado parecia querer chamar atenção demais. Um deles chegou a insinuar, com voz baixa, que certas influências não faziam bem para a juventude. Henri ouviu. E não respondeu. Nem precisou. Na semana seguinte, o círculo estava mais cheio do que nunca. Uma noite, após o grupo se dispersar, Lucas e Henri ficaram sentados na frente da loja. O movimento da rua já havia diminuído. A temperatura caía devagar. Você acha que estamos incomodando muita gente? Perguntou Lucas, com um meio sorriso. Henri respondeu sem hesitar. Talvez. Mas acho que estamos acolhendo mais gente do que incomodando. Silêncio breve. Às vezes, ainda me sinto fora do lugar, confessou Lucas. Henri o olhou com calma. Eu também. Mas aqui, Lucas apontou para a loja, para o chão, para o céu, aqui eu sinto que posso respirar sem me esconder. Henri assentiu. E isso é mais do que eu tive por muito tempo. Ficaram ali por longos minutos, sem dizer mais nada. Não precisavam. Na quinta-feira seguinte, apareceu um jovem calado. Sentou-se no canto, não falou uma palavra. Mas ao final, deixou um bilhete. Hoje eu entendi que não preciso ser outra pessoa para merecer estar em algum lugar. Henri guardou o papel na gaveta da recepção. Lucas o leu sem comentar. Mas ambos entenderam. A livraria não se tornou famosa. Nenhum jornal escreveu sobre ela. Mas dentro daquele bairro comum, havia agora um espaço diferente. Um espaço que não vendia apenas livros, mas oferecia algo raro, permanência sem condição, escuta sem julgamento. Henri e Lucas continuavam ali. Dividindo dias, tarefas, silêncios. Não tinham pressa em nomear o que eram. Não tinham pressa em transformar o vínculo em outra coisa. Sabiam que, às vezes, o mais importante não é o destino, mas a companhia que torna o caminho possível. Eles não tinham respostas para tudo. Mas sabiam o que não queriam perder, o respeito, a presença, a escolha diária de continuar juntos. Juntos, não por obrigação, mas por afinidade. Juntos, não para fugir do passado, mas para viver o agora com honestidade. Juntos, não como rótulo, mas como decisão. E se alguém perguntasse um dia o que havia entre eles, bastava dizer: confiança. E isso era mais do que suficiente.